Olá pessoal, tudo certo? Sou o professor Paulo de Língua Portuguesa e hoje aqui, dentro dos estudos aí do nosso idioma, chegamos à análise sintática especificamente para essa aula de agora. Veremos o que seriam, esses três elementos aqui, da oração: o adjunto adnominal, o complemento nominal e o adjunto adverbial. Temos alguns pontos aqui comuns, especialmente entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, costuma haver confusão. Veremos hoje como evitar essas confusões, quais definições e exemplos aí dos três tipos, dos três termos, certo? Da oração. Bom, começamos com o adjunto adnominal, tá bem? Seguinte, o nome adjunto adnominal é comum ver, inclusive, esse tipo de análise. Significaria, pegando esses trechinhos aqui, ó, do meu termo, que vem lá do latim, significa já junto de. Adjunto adnominal, junto do nome. Por que essa ideia é tão repetitiva do junto do nome, junto ao nome? Por que isso? Porque realmente o adjunto adnominal, ele é um termo que vem diretamente ligado ao nome, a um substantivo. Ele não se separa desse substantivo, entre o substantivo que ele determina e ele, eu não posso colocar nenhuma outra palavra que não seja um outro adjunto adnominal. Eu posso ter, sim, um substantivo e vários adjuntos adnominais, que o circundam, que estão junto a ele. Mas outro termo eu não posso ter entre adjuntos adnominais e os seus respectivos substantivos, seus nomes, tá? E o que o adjunto adnominal faz? Ele é uma palavra que determina o sentido do substantivo. Professor, mas quem determina o sentido do substantivo não é o adjetivo? Então, o adjetivo é a classificação morfológica, Adjetivo, artigo, numeral, pronome, preposição, verbo. Nós estamos analisando aqui, gente, a função sintática desses termos. E normalmente, o adjetivo, caracterizando diretamente o substantivo, ele vai ter essa função de adjunto adnominal. Ele pode ser também um predicativo, às vezes, como a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Mas pra gente aqui, analisando ele como adjunto adnominal, ele vem direto, já falei isso pra vocês, diretamente ligado ao nome, substantivo, determinando o seu sentido, ligando-se a esse substantivo com ou sem preposição. Professor, mas você acabou de falar que ele não pode ter nenhum outro termo entre o adjunto adnominal, e o substantivo. No caso da preposição, nós temos as chamadas locuções adjetivas, lembram? Que é quando eu tenho uma preposição mais um substantivo com valor de adjetivo. Casa de madeira, Castelo de areia. Esse de areia, esse de madeira são locuções adjetivas que equivalem, na verdade, a um adjetivo, certo? Bem, e sempre sem verbo, como disse a vocês, a ligação é direta, ok? Quais são as classes de palavra que podem ter a função de adjunto adnominal, pessoal? O artigo, o, a, os, as, um, uma, uns, umas. O pronome, aí a gente tem o pronome possessivo, por exemplo, certo? O pronome demonstrativo, Adjetivo ou locução adjetiva. E também o numeral, determinando aqui o sentido de um substantivo. Vejamos esse exemplo, ó. As suas duas novas colegas de quarto são educadas? Um questionamento, As suas duas novas colegas de quarto são educadas? A gente vai partir da análise daqui, ó. As suas duas novas colegas de quarto. Percebam que aqui eu tenho um termo, uma palavra, em torno da qual todas as outras circundam. Todas as outras palavras determinam essa uma. Como que eu percebo isso? Olha só, nessa construção aqui, As suas duas novas colegas de quarto. Por que está escrito as? Porque eu tenho aqui um pronome, um artigo definido feminino. Por que não está os? Ué, professor, claro, porque são as colegas. E é exatamente daqui que vai partir a nossa análise. O nome colegas aqui é determinado por vários adjuntos adnominais, que se ligam diretamente a ele, determinando o seu sentido. Não são quaisquer colegas, são as colegas, ok? Então, veja, nesse caso nós temos um artigo com a função sintática de adjunto adnominal, porque ele determina o sentido de um substantivo e não se liga a esse substantivo por verbo, ok? Suas, olha só aqui um outro termo. Suas também determina o sentido do nome. Colegas, nesse caso, suas é um pronome com carga aqui, com valor adjetivo, ele funciona como um adjunto adnominal. No caso aqui, suas, pronome
possessivo, né? As colegas são suas, a pessoa a quem eu me dirijo. Duas. Não é uma colega, não são três colegas, são duas colegas. Temos aqui, portanto, um numeral, ok? Percebam, as suas duas. Os nomes estão no plural, os nomes estão no gênero feminino. Por quê? Porque colegas, aqui, né, está no plural e é um nome de gênero feminino. As suas duas novas. Agora nós temos aqui um adjetivo, caracterizando colegas. E ainda, gente, olha só a locução adjetiva, ó. De quarto, ok? Também caracteriza aqui essa preposição de mais o substantivo quarto, caracterizando colegas. Professor, e educadas? Educadas também caracteriza colegas, concordam comigo? Sim, tá certo. Então, educadas também é um adjuntor nominal? Não, não é. Vejam, educadas está se ligando diretamente, né? Ele se conecta diretamente ao nome, sem interferência de nenhum outro termo? Não, eu tenho um verbo aqui, ó, são. O educada seria aqui, portanto, gente, um predicativo do sujeito, tá? Educada seria um predicativo do sujeito às suas duas novas colegas de quarto, ok? Então, a junta nominal é a palavra que pode ser um artigo, um pronome, um adjetivo, como foi aqui o novas, ou até um numeral, que determine diretamente o sentido de um nome de um substantivo, ok? Olha só, por se ligar diretamente ao nome determinando-o, se substituirmos esse nome por um pronome, tudo aquilo lá por um pronome só, ele, ela, eles, elas, esse pronome abarcará também os adjuntos adnominais. Ou seja, toda substituição dá conta, né, o pronome dá conta de toda transformação. No exemplo que a gente viu, ó, as suas duas novas colegas de quarto são educadas. Tudo isso aqui, gente, eu posso substituir por um único pronome pessoal. Qual seria? Elas são educadas? Essa é uma característica do adjunto adnominal. Por ele determinar diretamente o sentido do substantivo, quando eu troco esse substantivo por um pronome pessoal, eu não tenho mais o adjunto adnominal. Ele está já incluso, né? Ele está dentro já aí também desse pronome, ok? Não confundam com o predicativo do objeto. Olha só, o adjunto adnominal, como a gente está vendo aqui, determina, restringe o sentido de um nome. O predicativo, gente, indica uma circunstância, ok? Uma circunstância, uma situação momentânea ali. Dá uma olhada aqui nesses exemplos, ó. O jornalista encontrou os jogadores decepcionados. O jornalista encontrou os jogadores americanos. Se a gente parar para analisar desde o início, só aqui em o jornalista, ó, o já é um adjunto adnominal de jornalista, certo? Nos 4 casos. Por quê? Porque é um artigo que está determinando, especificando esse jornalista. Então já é um adjunto adnominal. Aí temos o verbo encontrou, encontrou quem? Quem encontra, encontra alguma coisa. Nós temos aqui um objeto direto. Os jogadores. E como estavam esses jogadores? Decepcionados. Quando eu digo assim, o jornalista encontrou jogadores decepcionados, você não imagina que esses jogadores são decepcionados o tempo todo. Eles estão decepcionados. Nesse caso, gente, decepcionados não funciona como adjunto adnominal de jogadores. Professor, mas está junto. Mas não indica uma situação concernente, direta ali, né, que se volta completamente aos jogadores. Na verdade, decepcionado seria uma situação, né? Naquela situação eles estavam decepcionados. Tanto que eu poderia pensar em 2 orações. O jornalista encontrou os jogadores e eles estavam decepcionados. Ok? Prova disso lembra que é o que a gente acabou de ver ali? Quando eu substituo o meu nome por um pronome, se ele tiver adjuntos adnominais, o pronome dá conta de todos os adjuntos adnominais. Não é o que acontece aqui, olha só. O jornalista encontrou os... quem? Os jogadores decepcionados. Se eu digo, o jornalista encontrou jogadores decepcionados, substitua por um pronome. O jornalista encontrou-os. Ponto. Não. Encontrou-os decepcionados. Decepcionados nesse caso aqui, portanto, é um predicativo, porque ele indica uma circunstância do objeto. No caso aqui, o objeto direto, jogadores, né? Objeto do verbo encontrar. Já aqui embaixo, dá uma olhada, ó. O jornalista encontrou jogadores americanos. Os jogadores americanos. Eles estavam americanos quando foram encontrados, né? Pelo jornalista? Não. Eles não estavam, eles são. Faz parte da condição deles. Nesse caso, sim, pessoal.
americanos funciona como um adjunto adnominal de jogadores, certo? Determina diretamente o sentido de jogadores. Prova se eu substituir jogadores por um pronome, como ficaria? O jornalista encontrou jogadores americanos. O jornalista encontrou os. Eu não coloco encontrou os americanos, eles estavam. Não. Por quê? Porque americanos aqui determina diretamente o sentido do substantivo jogadores. É isso que um adjunto adnominal faz. Ok? Atenção, gente, que o pronome oblíquo, me, te, se, lhe, né? Em alguns casos, o pronome oblíquo pode ter função de indicar posse. E aí, nesse caso, ele tem função, sim, de adjunto adnominal. Professor, como que o pronome oblíquo pode indicar posse? Olha só. Ela beijou-me os lábios. O cabelo caía-lhe pelas costas. Ela beijou-me os lábios. Ela beijou os lábios de quem? Os meus lábios, certo? Agora, se eu digo o cabelo caía-lhe pelas costas, o cabelo caía pelas costas de quem? Dele, caía-lhe, ou dela, né? Caía-lhe, terceira pessoa aqui. E aqui é a primeira pessoa. Portanto, eu posso ter o uso do pronome oblíquo, né? Equivalendo aqui até um pronome possessivo, portanto. Tá bem? Indicando posse. E aí a função dele vai ser a função de adjunto adnominal. Agora o complemento nominal, gente. É comum a confusão entre adjunto adnominal e complemento nominal, por quê? Ambos, tanto o adjunto adnominal, quanto complemento nominal, podem se ligar a um substantivo abstrato. E é aí que vem a confusão. Porque se não for, se a palavra que aquele se ligar não for um substantivo abstrato, eu consigo fazer a diferença. Por quê? Ó, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, o sentido transitivo de um substantivo abstrato, somente substantivo abstrato, substantivo concreto não. De um adjetivo, certo? De um advérbio. Portanto, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Grande coisa, professor, eu não tenho a menor ideia do que seja um substantivo abstrato. Substantivo abstrato, gente, é aquele nome, né? Sendo substantivo é um nome, eu posso colocar antes dele um artigo ou a, certo? Uma. É aquele nome do qual eu sei o sentido dele, mas eu não consigo formar uma imagem mental dele, tá? Quando eu falo para você o substantivo garrafa, você tem uma imagem mental de garrafa. Mas quando eu te falo o substantivo processo, você não tem uma imagem mental de processo. Quando eu te falo o substantivo felicidade, você não tem uma imagem mental de felicidade. Ok? Esse é o substantivo abstrato. Tá bem? O complemento nominal completa o sentido do substantivo abstrato, do adjetivo ou de um advérbio e sempre é preposicionado. Em razão disso, muitos confundem o complemento nominal com o objeto indireto. Diferença fundamental entre os dois. O objeto indireto completa o sentido de um verbo. Complemento nominal completa o sentido de um nome. Ok? Bom, vamos lá. Há necessidade de muitas mudanças. Há o quê? Objeto direto. Necessidade. Necessidade, gente, é um substantivo abstrato. Eu não tenho uma imagem mental de necessidade. Eu sei o que é necessidade, certo? É a condição de quem precisa de algo, certo? Sentir necessidade, tá bem? Há necessidade de quê? De muitas mudanças. De muitas mudanças seria, portanto, o complemento nominal de necessidade. Quando a gente fala que o complemento nominal completa o sentido transitivo, presta atenção. Quando a gente fala de verbo transitivo, de nome com sentido transitivo. Por que esse nome transitivo? Porque o sentido transita a um complemento. O sentido pode transitar para um complemento verbal sendo um objeto direto, pode transitar para um complemento verbal sendo um objeto indireto, e no caso dos nomes, né, para um complemento nominal. Quando eu digo há necessidade, fica um vazio. Necessidade de quê? De muitas mudanças. Complemento nominal. O júri decidiu favoravelmente ao réu. Aqui nós tivemos um substantivo abstrato. Aqui nós temos um advérbio, ok? Favoravelmente, de maneira favorável. Se eu digo, o juiz decidiu favoravelmente, a pergunta é, a quem vem o complemento nominal? Ao réu, ok? O sentido transita de necessidade para de muitas mudanças. De favoravelmente
ao réu. No primeiro caso, um substantivo abstrato, no segundo, um advérbio. Vejamos o terceiro. Os pais estão cientes dos novos horários. Cientes é um adjetivo, ok? Os pais estão cientes do quê? Os pais estão cientes dos novos horários, estão cientes disso. Cientes é um adjetivo, que aqui funciona como um predicativo do sujeito, os pais, né? Estão cientes do quê? Dos novos horários. Veja como é diferente, né? Quando a gente vê, por exemplo, ó, o júri, que é uma adjunta de nominal aqui, de júri, os pais, adjunta de nominal. Essas palavras determinam o sentido dos pais. Aqui, de muitas mudanças, não determina o sentido de necessidade. Completa o sentido. Recebe o sentido. Há necessidade de quê? De muitas mudanças. Decidiu favoravelmente a quem? Ao réu. Estão cientes de quê? Dos novos horários. Ok? Diferenças entre a adjunta nominal e o complemento nominal agora. Ó, o complemento nominal recebe ação transitiva de substantivos abstratos, acabei de falar para vocês, advérbios e adjetivos. O adjunto determina substantivos concretos e abstratos. Então, se o substantivo for concreto, só pode ser uma coisa. O quê? Adjunta nominal. Tá? Se for um adjetivo, só pode ser uma coisa. O quê? Complemento nominal. Advérbio só pode ser uma coisa. O quê? Complemento nominal. A dúvida surge quando nós tivermos um substantivo abstrato. Vejamos. O prefeito da cidade foi cassado. Aqui tá fácil, ó. Prefeito é um substantivo concreto. Quando você falou prefeito, você consegue ter uma imagem mental de um prefeito, né? Imaginar o cara lá, todo engravatado, com a faixa, tal. O prefeito, substantivo concreto, não é abstrato. Tá bem? Sendo substantivo concreto, eu já sei que da cidade é o quê? Adjunto adnominal. Da cidade é uma locução adjetiva que completa o sentido do nome. Completa não, perdão. Determina o sentido do nome prefeito. Ok? Agora aqui embaixo, a construção da ponte foi efetivada. Seguinte, a construção do quê? Da ponte. Construção é um substantivo abstrato. Aqui a gente tem que prestar atenção. O que eu tenho que ver agora? O sentido transita por esse termo, sendo ele um complemento do nome, ou esse termo determina o sentido do nome. Se ele determinar o sentido do nome, é um adjunto nominal. Se o sentido transitar para ele, é um complemento. A construção da ponte foi efetivada. A construção do quê? O que foi construído? A ponte foi construída, ela recebeu essa ação. Veja como o sentido transita para o nome, né? Ponte. A construção da ponte. Nesse caso, eu tenho, portanto, um complemento nominal e não um adjunto. Por quê? Porque da ponte não determina o sentido de construção. Ok? Uma maneira de a gente identificar a diferença entre os dois, pessoal. O adjunto tem uma postura ativa, né? O adjunto nominal, de certa forma, pratica a possibilidade de ação que se expressa ali. Enquanto o complemento é uma postura passiva. Por quê? Porque ele recebe a ação, ok? Um pratica a ação, o outro a recebe. O medo do povo era morrer, veja só a construção. E o prefeito não dormia por sentir medo do povo. A gente vai, portanto, trabalhar com isso aqui, ó. O medo do povo. Em um caso, eu terei complemento nominal em do povo, e em outro eu terei adjunta nominal. Vejamos como. O medo do povo era morrer. O povo sentia o medo de morrer? Sim. A postura, portanto, é ativa. Veja que do povo determina o sentido de medo. Tanto que eu posso aqui, né, substituir o do povo aqui por popular. O medo popular era morrer. A população tinha esse medo, né, de morrer. O medo do povo era morrer. O povo sentia o medo de morrer. Nesse caso do povo é adjunto adnominal. Agora aqui embaixo, ó, o prefeito não dormia por sentir medo do povo. A pergunta que eu faço, sentir medo de quem? Ou de quê? Certo? De quê? De quem? Do povo. Nesse caso eu tenho um complemento nominal. Quem sente medo de alguma coisa. Medo do quê? Medo do povo. Tá? Aqui em cima do povo determina o sentido de medo. Ali do povo recebe, né, completa o sentido de medo. A invenção do tempo nos destruiu. A invenção de Edison iluminou o mundo. A invenção do tempo seria, portanto, um complemento nominal. Por quê? O tempo foi inventado, certo? A invenção do tempo nos destruiu, o tempo foi inventado. Agora, a invenção de Edison iluminou o mundo. De Edison, o Edison foi inventado?
Não. Em um contexto eu poderia construir esse tipo de frase, tá? Mas aqui não cabe. A invenção de Edison, do Thomas Edison, né, a lâmpada lá, iluminou o mundo, a luz elétrica. A invenção de Edison iluminou o mundo. De Edison é uma adjunta nominal de invenção, certo? A invenção de Edison, portanto, foi ele que praticou, ele que fez essa invenção. Portanto, é uma adjunta nominal. Determina o sentido do nome invenção, não recebe, portanto, né, não age como um complemento. Dito isso, chegamos agora, pessoal, aos adjuntos adverbiais, última parte da nossa aula de hoje. Bom, primeira diferença que eu quero propor para vocês aqui é entre advérbio e adjunto adverbial. Não é a mesma coisa. Advérbio diz respeito a uma classificação morfológica, enquanto adjunto adverbial diz respeito a uma classificação sintática. Morfologia a gente pensa na palavra sozinha. Na sintaxe a gente pensa na palavra se relacionando com os termos dentro da oração, as possíveis funções que elas podem ter. Por exemplo, um substantivo, caneta, pode ter a função de sujeito, a caneta foi roubada. Ou pode ter a função de objeto direto, eu roubei a caneta, certo? Veja que o mesmo termo substantivo pode ter várias funções sintáticas. O advérbio normalmente tem a função de adjunto adverbial. Normalmente, mas nem sempre, tá? E eu posso ter outros termos também com essa função de adjunto adverbial, como a gente vai ver aqui agora. Ó. Amanhã iremos ao jogo. Quando iremos ao jogo? Amanhã. Se você procurar no dicionário a classificação de amanhã, o sentido, vai estar lá assim, ó. Amanhã, ADV, ponto, né? Ou seja, advérbio, né? Sigla para advérbio. Normalmente amanhã funciona como advérbio. Indica o quê? O dia seguinte. No caso aqui, amanhã iremos aonde? Iremos ao jogo. Um advérbio aqui, portanto, de lugar. E veja que aqui eu tenho um advérbio que tem função de adjunto adverbial. E jogo não é advérbio. Jogo é o quê? Substantivo. E tem a função aqui de adjunto adverbial, né? Iremos aqui ao jogo, ao espaço do jogo, ao lugar do jogo. Tá bem? Olha aqui agora embaixo, gente. O amanhã me preocupa nas horas de dúvida. Nesse caso aqui, amanhã, funciona como adjunto adverbial? Não. Nesse caso aqui, amanhã está substantivado. Veja que eu tenho aqui um artigo antes, o amanhã. E seria o sujeito, né, dessa frase. Ó, o que me preocupa? O amanhã me preocupa, traz preocupação a mim. Ok? Seria o sujeito, portanto. Então, advérbio e adjunto adverbial, há diferenças. O advérbio seria a palavra, né? Sem pensar assim, nas relações dela com os outros termos da oração. Enquanto o adjunto adverbial é a função sintática que o advérbio pode ter, como é esse caso aqui, tá? Me preocupa, e olha só, gente, nós temos aqui embaixo uma locução adverbial, né, que é formada por mais de uma palavra. Me preocupa quando? Me preocupa nas horas de dúvida. Veja que aqui as perguntas que nós fizemos, ó. Quando e onde? E é isso que o adjunto adverbial faz. Ele indica para um verbo, para um adjetivo ou para um advérbio, circunstância, de modo, de tempo, de lugar, de dúvida, de afirmação, enfim. Aí há várias possibilidades, nós veremos algumas delas aqui, né? Então, ó, expressão que dá circunstância de modo, tempo, intensidade, comparação, lugar, negação, afirmação, dúvida, finalidade, matéria, meio, concessão, companhia, instrumento, etc. Há várias possibilidades aí de classificação, ok? Há um verbo. Então, essa circunstância pode ser atribuída a um verbo. Há um adjetivo, que a gente sabe que é a palavra que determina o sentido do substantivo. Há um advérbio ou a uma oração. Peraí, professor, mas o adjunto adverbial, ele classifica, ele determina, perdão, ele circunstancia o sentido de um outro adjunto adverbial? Sim, pode acontecer isso, tá? Vejamos, ó, primeiro exemplo aqui, os dois primeiros já acontece isso, ó. O time jogou bem. Eu pergunto assim para o verbo, o time jogou como? Encontro adjunto adverbial de modo. Bem, ok? Indica uma circunstância de modo ao verbo jogar. Vejamos o segundo exemplo agora, ó. O time jogou muito bem. Tenho de novo uma de modo. O time jogou como? O que eu respondo? Bem. Determina, circunstancia o sentido do verbo. Agora o muito, gente, determina o bem. Por quê? O time jogou como? O time jogou bem. Tem um adjunto adverbial de modo. Aí eu pergunto assim para esse adjunto adverbial de modo. Quão bem ele jogou? Quão bem? Muito bem? Mais ou menos bem?
pouco bem. Tenho aqui, portanto, um adjunto adverbial de intensidade, que determina, nesse caso aqui, né, circunstancia o sentido de um outro adjunto adverbial. Alguns anos vivi em Itabira. Tempo, alguns anos. Eu pergunto, quando vivi em Itabira? Alguns anos. E lugar? Alguns anos vivi onde? Em Itabira. Esse aqui é um verso, né? Famoso poema do lindo, maravilhoso Tchucu Tchucu Carlos Drummond de Andrade, chamado Confidência de um Itabirano, né? Não me venham com conclusões, a única conclusão é morrer. Trecho agora lá do Fernando Pessoa, tá bem? Não me venham com conclusões, a negação aqui, o não, ó. Me venham com conclusões, eu estou dando uma ordem para que se faça algo. Não me venham é a negação, portanto, do verbo. Não, portanto, tem a função aqui de adjunto adverbial de negação, ok? Realmente andava cozido as saias dela. 2 exemplos agora do Machado de Assis, ó. Um advérbio de afirmação, um adjunto adverbial de afirmação. Realmente andava cozido as saias dela. Realmente andava cozido as saias dela. Realmente reitera, reafirma a ideia de que ele andava cozido. Professor, cozido com S, que diabos é isso? Do verbo coser, seria costurado, né? Preso, portanto, as saias dela. Início lá, né? Uma das partes iniciais do famoso romance Dom Casmurro do Machado, ó. Talvez a narração me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Temos aqui tanto a expressão de um adjunto adverbial de dúvida, quanto um de comparação. O de dúvida seria o talvez, né? Talvez a narração me desse a ilusão. Então ela me dava a ilusão? Não sei. Talvez me desse, ok? E as sombras viessem perpassar ligeiras, os vultos que ele estava vendo lá, né? Como ao poeta, não o do trem, mas o do Fausto. Como ao poeta, como elas perpassaram ligeira ao poeta, não o do trem, mas o poeta do Fausto, que é uma referência lá ao Goethe, né? Um trechinho do livro Fausto aqui dele. Aí vindes outra vez, inquietas sombras. Nesse caso aqui, o como funciona aqui como elemento, né, de comparação, ok? Continuando, gente, concessão agora, ó. A concessão é o quê? A concessão é uma espécie de ressalva. Apesar, embora eu tenha planejado algo estivesse para acontecer, deu-se o contrário, ó. Apesar da pouca idade, já é maduro. Apesar de aqui, né, demonstra pra gente essa formação concessiva. Embora fosse jovem, embora tivesse pouca idade, já era maduro. Embora tenha, já é maduro. A calçada secou com o sol, olha a causa, né? A calçada secou. Secou com o quê? Secou com o sol. O sol, causou, portanto, isso. Gosto de escrever a lápis. Instrumento a lápis. Escrever de que maneira? Com qual instrumento? Com o quê? A caneta, a tinta, a pincel, a lápis. Professor, é interessante a gente pensar, né, em decorar essas preposições todas. Não faz sentido, tá bem? Pense nas possíveis relações de sentido. Quando isso costuma aparecer em concurso aí, né, em concurso público, no concurso vestibular, enfim, isso costuma vir de que maneira? Para você ver o tipo de relação de sentido que a preposição estabelece ali, certo? O de, tá indicando origem, veio de Curitiba. O de tá indicando posse, o irmão de meu vizinho, certo? O carro de meu pai, enfim. O de está indicando qual tipo de relação de sentido. Então não faz sentido ficar preocupado em decorar essas preposições não, ok? Olhou-me nos olhos profundamente. Olhou-me onde? Nos olhos e de que forma? Olha aqui o de modo, ó. Profundamente. Somente os pais podem educá-lo. Somente funciona aqui como uma adjunto adverbial de exclusividade. Quem pode educar esse sujeito? Somente os pais, apenas os pais. Eu estudo para o meu crescimento. Fim, ou seja, finalidade, né? Com a preposição para aqui. Eu estudo para quê? Para o meu crescimento, ok? Ninguém é feito de aço. Olha o D aqui indicando agora a matéria, ó. Ninguém é feito de aço, certo? Ninguém é feito do quê? De aço. Veja que aqui ele está agindo sobre um adjetivo, certo? Atenção, o advérbio é invariável. Olha só então, gente, a garota está meio triste. O adjunto adverbial meio aqui determina o sentido do adjetivo triste. Então eu não deveria, né, eu não posso construir, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, uma construção. A garota está meia
triste. Por que não? Porque o advérbio é invariável, não tem variação de gênero, tá bem? Está meio triste, está mais ou menos triste, certo? Agindo aqui sobre um adjetivo. Professor, então meia não existe? É comum ver esse tipo de pergunta, né? Meia não existe? Não. A expressão meia existe. Como advérbio é um desvio à norma culta, ok? Eu não poderia ali colocar, né? A garota está meia triste. Seria um desvio à norma culta. Mas meia pode funcionar como adjetivo. E aí, como que eu vou saber se é um adjetivo ou se é um advérbio? Se ele determina o sentido de um substantivo, ele é um adjetivo. Se ele age sobre um verbo, um adjetivo, como acontece aqui, ou junto a um outro advérbio, o que ele seria, portanto? Um adjunto adverbial. Olha o exemplo aqui de baixo, ó. Eu preciso de meia folha. Folha é o quê? Folha é substantivo. A palavra que determina o sentido do substantivo é um adjetivo. Então, meia folha seria o quê? Metade da folha. Não poderia falar aqui meio folha. Como se usa, né, para indicar metade de hora. Agora são meio-dia e meio ou meia? Meio-dia e meia. Por que e meia? Porque é meio-dia mais meia hora. Ok? Metade da hora, portanto. Tá bem? Bastante ou bastantes. O bastante também pode funcionar ou como adjetivo ou como adjunto adverbial. E aí, professor, mas essa forma bastantes é possível no plural? Sim. Mas é muito feio, professor, eu não vou usar isso não. Gente, eu costumo dizer o seguinte, eu também sou feio e não tomo tijolada na rua, tá? Então você tem que aceitar, é possível sim, tá bem? Substitua por muito é a minha dica. Se ao substituir por muito você tiver bastante, se ao substituir por muito, bastante ou bastantes, perdão, me confundi. O muito ficar no singular, bastante no singular. Ou muita, bastante no singular. Se você substituir por muito e o muito ficar muitos no plural, bastantes no plural. Olha só, ficamos bastante felizes. Se fosse muito, ficamos muito felizes. Esse é um adjunto adverbial que indica a intensidade, certo? Dessa felicidade. Ficamos bastante felizes, muito felizes, mantém-se o singular. Agora olha só esse exemplo aqui do Machado de Assis, também lá do início, né, do Dom Casmurro. Ó. Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa em que me criei na antiga rua de Mata Cavalos. Um dia, há bastantes anos. Por que bastantes? Se eu substituísse por muito aqui, como ficaria? Um dia, há muitos anos. Portanto, muitos no plural, bastantes no plural. Ok, pessoal, ficamos por aqui, portanto, aí com nossos estudos de adjunto nominal, complemento nominal e adjunto adverbial. Até a próxima, valeu!